o primeiro culto do ano. E algo assim, que está ardendo no meu coração, é de estar na presença do Senhor durante todo esse ano. Mas só que Deus não tem folhinha, calendário, não. Então Deus vai nos abençoar até a vinda do Senhor Jesus. Você não entende isso? Deus não tem calendário. Então, quando nós iniciamos o ano novo, feliz ano novo, amém. Mas Deus quer nos abençoar muito mais, né, pastor? Ele não está limitado até o dia 31/12 desse ano, não. Ele quer nos abençoar mais. E toma no seu coração, amado. Você que é servo de Deus, você que é cristão, tem que arder no seu coração de estar a todo momento na presença do Senhor. Nosso coração tem que estar ansiando de estar na presença, sentir a presença do Senhor, que é tão bom quando nós sentimos a presença do Senhor. É tão bom quando os nossos corações estão batendo, e o Senhor está ouvindo, e você está ouvindo também. O coração do Senhor, essa aproximação de Deus, então tem que ser agora. Não é porque nós entramos nesse ano, não. Tem que ser agora, tem que ser amanhã, tem que ser no ano que vem, tem que ser todos os dias. Enquanto vivemos aqui nessa terra, devemos ter essa vontade de estar na presença do Senhor. E hoje Deus quer falar conosco algo que nós precisamos de estar fazendo. Algo que muitos não estão fazendo. E até eu também estou fazendo pouco. Devemos fazer mais. Amado, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A introdução que eu vou fazer aqui ainda não é a nossa mensagem, mas algo que Deus tem colocado no meu coração. Deus tem até falado há alguns dias acerca disso, dessa sede de estar ministrando, porque se Deus tem me abençoado, se Deus tem sido comigo, e às vezes a gente olha para o lado, muitas vezes nós somos egoístas, nosso irmão bem próximo, a pessoa bem próxima, e isso que você está sentindo, essa alegria, esse gozo, você não está passando para frente, você está retendo, e é diferente. O Evangelho é diferente, amado. O Evangelho é aquele que você olha e você se dá, você se doa, você tem algo, você divide, o que você tem. Se for possível você andar 2 milhas, você anda 2 milhas. Entenda isso, o Evangelho é esse. O Evangelho, ele quer dizer em grego, né, significa boa notícia. E a gente não tem falado isso, né, pastor Davi? É tão bom quando vem um irmão te dar uma boa notícia. Olha, Jesus está curando, que boa notícia! E então nessa noite nós vamos falar sobre isso. Mas para isso, eu e você ainda não estamos preparados, porque nós temos muito defeito. Muito defeito. E nós vamos falar. E Deus quer falar conosco nessa noite. Amado, quando o Senhor dá pão para o povo de Israel que estava ali no Egito, esse pão era para matar fome de um só dia. Entenda isso. E o próprio Senhor Jesus, ele fala isso, a palavra de Deus, e ele não precisa de abrir não, capítulo 16, versículo 4, fala assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja e ande em minha lei ou não. Entenda isso, amado, entenda isso. Esse pão, entenda, amado, esse pão era só para aquele dia. Mas eu e você, nós temos um pão diferente, um pão que desceu do céu. Eu e você, não sou eu, nem sou o pastor, não. Nós temos um pão diferente, o pão que desceu do céu. E o Senhor Jesus, ele fala assim tremendamente, que a gente venha se atentar acerca disso, que o nosso coração venha nessa noite sentir o que o Senhor quer que façamos. E o Senhor Jesus fala assim: disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que Moisés, que nós lemos, não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu e dá vida ao mundo. Então esse pão não é alimento de um só dia. O pão que Deus nos deu, que é Jesus, é para alimento da nossa vida. Vocês estão entendendo? Agora, por que
que ficamos só com nós? Por que só eu quero ter esse pão? Só eu quero comer desse pão da vida eterna? Amado, porque nós, a igreja precisa despertar. Aqui tem alguém aqui de coração. Graças a Deus, porque Jesus não veio para a oração. Jesus não veio para a oração. Então todos nós, vocês estão entendendo? Todos nós temos defeito. Todos nós precisamos de ter um conserto. Todos nós não estamos ainda oferecendo esse pão, porque algo ainda falta em mim e falta em você. Mas que Jesus quer nessa noite, que venhamos abrir os nossos corações e deixar o Espírito Santo falar qual que é o meu defeito e qual que é o seu defeito. Amado, durante 20 anos que eu ouço a palavra do Senhor, durante 20 anos eu entro num culto como esse na igreja evangélica, eu desperto e falo, eu ouço, o pastor está ali falando, ministrando, algo ali tem que servir para mim. Eu não posso sair da mesma forma que eu entrei, não, eu tenho que sair impactado realmente. Essa noite, Deus falou comigo. E alguma coisa mudou, porque os princípios de Deus é para nos dar vida, é para que você ande uma vida, sabe, uma abundância, uma vida assim, na presença do Senhor, mas uma vida que vai te dar um resultado positivo. Você tem que entender, você não pode fechar o seu coração para algo que vem do altar, não. Você tem que deixar Deus falar, discernir, pedir o Espírito Santo e falar, realmente, eu estou precisando. Tem que ser humilde, amigo. E fecha os corações, coloca pedra, escuta aquilo que Deus quer falar. E não consegue, sai daí fora, continua no mesmo erro. Mas o Espírito Santo quer me mostrar. Abra comigo a palavra de Deus em Levítico, capítulo 21, versículo 16. Eu vou ficar em cima, fica mais fácil. Louvado seja o nome de Jesus. Levítico, precisamos de oferecer esse pão de Deus. Capítulo 21, terceiro livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do versículo 16. Quem não tem Bíblia, quiser sentar ao lado daquele que tem, foi bom quando a gente ler a palavra de Deus. Todos possam participar. Eu sei que tem muitos irmãos que infelizmente ainda não tem meditado na Escritura em suas casas. Corre tanto, acorda muito cedo, dorme muito tarde, mas não tem tempo de ler a Escritura. E quando chega aqui no santuário, tem o privilégio de estar lendo junto, aprendendo a Escritura. Amém? E a palavra de Deus diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo, ninguém da sua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Presta atenção. Vamos trazer isso para o espiritual. Amém? Então, falarão dizendo, ninguém da sua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, algum defeito, alguma deformidade, não se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, com um homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver ferida no óleo, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas primárias do Senhor. Falta nele há, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Amém? Nós vamos orar. O tema dessa noite é a igreja sem defeito para pregar o Evangelho. Feche seus olhos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Ó Deus, nós abrimos, rasgamos os nossos corações, Pai.
para que venhamos entender a tua vontade, que é boa e perfeita, para que venhamos, Deus, entender, Pai, ó Deus, os teus princípios, que venhamos caminhar, Pai, aqui nessa terra, Senhor Deus, fazendo somente aquilo, Pai, que agrada ao Senhor. Ó Deus, que venhamos, Pai, amar o nosso próximo como a si mesmo, que venhamos, ó Pai, pregar esse evangelho, Pai, que não foi ensinado, Pai, pregar as boas novas, Pai, dar essas boas notícias, Senhor, a todo aquele necessitado, todo aquele que está cativo, todo aquele que está oprimido, Pai, porque nós somos instrumento do Senhor, Pai, nada estamos fazendo, Pai. Ó Deus, a gente está entrando em mais um ano, Pai. Será que vai ser mais um ano a mesma coisa, Pai? Sem dar fruto, sem ganhar uma alma, chegar aqui no final do ano e apresentar nossas mãos limpas e uma árvore que não dá fruto, ela fica seca e ela é cortada e jogada ao fogo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toca no coração do meu irmão, também toca no meu coração, para que venhamos atentar para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amado, eu queria que você acompanhasse, mas entenda bem, nós estamos agora levando isso para o espiritual. Amém? Aqui fala aqui do primeiro defeito, o homem cego. Amado, o que é um cristão cego dentro de uma igreja? É aquele que não está enxergando, é aquele que não vê o que está acontecendo, aquele que também não quer ver. Tem uns que nem nascem cego dentro de igreja, mas cria cataratas e passa a não enxergar. Amado, Deus te abençoe. Eu gosto de ficar aqui junto com o povo. Obrigado, Tamara. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Então é aquele cego, é aquele que não está vendo. Amado, e na igreja está acontecendo sim. Na igreja está tendo cura, está tendo libertação, está tendo salvação. O irmão não está enxergando nada disso. O irmão chega da igreja, louva a Deus, adora o Senhor e sai daqui e não enxerga os sinais, pastor, os sinais de prodígio, as maravilhas que Deus tem feito no corpo, porque a igreja de Jesus, a igreja não é de pastor Robson, pastor Davi, pastor Eduardo Amaral, pastor Eduardo, não, a igreja de Jesus. Então o Espírito Santo tem liberdade aqui no nosso meio. Então se você entrar aqui enfermo, eu agora há pouco tempo, eu estava com meus dois joelhos enfermos. Aí enfermo, a pouco o médico falou assim comigo, talvez você vai ter que fazer uma cirurgia, os irmãos aqui lembram disso. Aí um certo culto aqui, eu tinha sonhado com o irmão Wander, eu tinha sonhado que o irmão Wander estava ungindo o meu joelho, mas só que nesse dia ele não veio ao culto. Aí eu fui pedir os pastores ungindo o meu joelho. Aí no próximo culto eu falei, Wander, unge meu joelho. Eu sonhei que você estava ungindo o meu joelho. Amado, para a honra e glória do Senhor, não tem mais nada. Hoje eu caminhei, eu estou pulando. Não sei se vocês viram um tempo aqui na frente, aqui na igreja. A igreja, o irmão Anderson estava lá, vamos pular! E todo mundo pulando, e eu querendo pular. E quero, porque o joelho estava doendo, mas Deus me curou. Então, amado, está acontecendo, mas tem muito cego. Tem cristão cego que não está enxergando os feitos do Senhor. E Deus quer nos despertar nessa noite, para que Ele venha nos enxergar. Amado, outra deformidade aqui, depois do cego, é o homem que tinha o cego ou coxo. O que é o cristão coxo? O coxo, entenda isso, amado, é espiritualmente falando, amém? O coxo é aquele que manca, não é isso? O que o coxo faz? O coxo anda assim. Então tem muito crente que um dia está lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Está pegando fogo. Você chega perto dele, que é isso? Chega a unção, mas com coisinha tão pouca, tão pequenininha. No outro dia está lá embaixo. É um sobe e desce. É igual o coxo, né? O coxo anda assim. Amado, nós temos que ter maturidade espiritual. O cristão tem que ter maturidade espiritual. Às vezes ele é esperto para tanta coisa, às vezes ele faz boas compras, faz uns bons negócios, sabe negociar, é gerente de banco, é isso, mas quando chega aqui na igreja é bobo, porque é igual bobo. Senhor Jesus, olha ali, meu servo vem hoje ao culto, Jesus está esperando, aí chega aqui, uma coisinha pequenininha, o irmão falou alguma coisa e pronto, aí já está lá embaixo. Aí passou uma semana,
uma semana, ele já está lá em cima. O que é isso, pastor? É altos e baixos. Mas Deus, ele não quer cristão coxo. Aqui dentro não tem cego nem coxo, espiritualmente falando. Vamos atentar para a palavra que Deus está nos falando. Terceira coisa aqui é uma deformidade ou nariz chato. Nariz chato, Deus falou comigo que é aquele crente, aqui não é você não, gente. Porque seu nariz é até bonito aí. Nariz chato, espiritualmente falando, não é aquele que tem um nariz grande, nem um nariz pequeno. Nariz chato é aquele que tem preconceito. E tem muito cristão preconceituoso. Oh, Jesus. Oh, homem de Deus, mulher de Deus. Vamos tirar esses preconceitos. Vamos tirar esses preconceitos. O Senhor nos vê tudo igual. Não é melhor do que ninguém. Deus nos olha lá de cima, assim, vê só aquelas cabecinhas, branco, preta, mas tudo igual para ele. Não tem maior, não tem menor. Nós temos que deixar a nossa natureza de Cristo. Porque quando nós nos tornamos nova criatura, tudo se faz novo, então aquele caráter seu, aquele caráter que você tinha, vai dizer, o mesmo mas só que Jesus aperfeiçoou o caráter dele em nós. Então há uma mudança. Aquele homem que era todo sistemático, passa a não ser mais sistemático. Aquele homem que não dava um sorriso, passa a sorrir, né, meu irmão? Aquele homem que não pegava na mão, passa a pegar na mão e cumprimentar. Aquele homem que não dava um abraço, passa a abraçar. Porque em Cristo tudo se faz novo. Amado, Cristo foi o homem mais humilde desse mundo. Ele veio, quando ele entrou ali em Jerusalém, esperava um rei, mas entrou ele ali numa jumentinha. Olha a humildade. Por que existe tanto entre nós que ainda é cheio de preconceito? Então Deus quer tratar esse crente de nariz chato, preconceituoso, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? O próximo, essa aqui oportunidade não é fácil não, né, pastor? Falar. A gente dá, glória a Deus é muito bom, né? Irmão? Fala assim, Deus vai te abençoar, glória a Deus. Isso é bom, quando Deus começa a falar as coisas, a gente coça a cabeça, para Deus. Quando Deus falou comigo, nossa pai, que isso, cabeça mesmo? Mas Deus. E o outro é membros demasiadamente compridos. O que a igreja entende com isso? É o cristão exagerado. Exagerado. Exagerado, amado. Não é só naquilo. Presta atenção. O Espírito Santo já falou comigo, se não me engano, eu vou nem sei que dia coisa aqui. Foi segunda-feira, antes do ano novo, o Espírito Santo falou comigo de madrugada. Amado, exagerado não é só aquele que quer fazer além do que ele pode, além do que ele tem, além do que ele tem condições. Não é só isso não. É aquele também que vai pela vista e não pela fé, e abre a mão também com muita facilidade. Então nós estamos falando sobre tudo isso. Amado, o Senhor nos ensina tudo. Deus nos ensina até construir uma casa. A gente tem vivido isso, né, irmão? E passo a passo, como o Senhor nos ensina. Deus, ele é tão assim maravilhoso que ele jamais ele vai deixar você ser envergonhado. Eu não estou falando de fé. Veja bem, amado. Não estou falando de fé. Lógico que eu e você devemos exercitar nossa fé, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Mas Deus fala assim, pois pode embora, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces não podendo acabar, todos que virem começam a escarnecer dele, começam a zombar. Deus não quer isso para nós. Exatamente. Então, amado, não venhamos ser exagerados. Você pode comprar? Pode. Mas se você tem condições de comprar e de pagar, você está entendendo? Não adianta. A gente vê hoje, infelizmente, tantos irmãos em Cristo, né, passando por situações difíceis, porque gasta mais do que tem. Isso aí, Deus ele nos ensina. Então, se você ganha R$1.000,
vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Deus vai multiplicar o meu saldo do banco. Não, mano. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus reto. Deus é um Deus certo. Então, você pode viver pela fé? Pode. Se você trabalha com venda, você vai orar para que a sua venda possa aumentar. Amém. A sua comissão vai aumentar. Agora não vai fazer nada daquilo que você não tenha condição. Nós estamos iniciando o ano. Se você tem alguma dívida, se esforça para pagar, se esforça para quitar, porque para que você tenha um nome limpo, né? Eu já ouvi uma vez um cliente falando isso comigo, ó, eu quero ter nome limpo no céu, aqui não. Misericórdia, mano. Aqui você é embaixador, de Cristo. Aqui embaixador é aquele que representa Jesus Cristo aqui nessa terra. Então o seu nome limpo tem que estar aqui. Você tem que ser reto, você tem que ser íntegro na presença do Senhor, e para que as pessoas possam olhar para você e ver que verdadeiramente você é honesto. Amém, amado? Não devemos ser exagerados. Outra coisa, eu vou falar de algo aqui, fiador. Tem irmão que está sendo fiador de todo mundo, e é fiador. A gente pode ser fiador? Pode. E se precisar de você ser fiador de um irmão, pode também. A Bíblia não fala, eu conheço duas partes, nós vamos ler aqui, mas presta atenção. Calma, vai no seu coração. Mas então, você pode ser fiador, pastor? Pode, não tem problema nenhum. Eu já fiquei sem dormir por causa disso. Mas glória a Deus que eu tenho uma mulher sábia, e nós oramos agora primeiro. Eu pergunto para ela, vou perguntar para a esposa. Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 22. A Alda é uma bênção, mulher sábia, né? Se eu pudesse casar com a Alda de novo, eu casaria 3, 4 vezes, é uma bênção. A palavra de Deus, Provérbios 22, 26, fala assim: não esteja entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tem o que pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? Tira a sua cama mesmo, você fica sem dormir. Você tem que saber. Agora você pode ser fiador? Pode. Olha só como é que Deus. No Provérbio também sei, Deus é tremendo. Deus tem resposta para tudo. Eu fico assim maravilhado com a palavra de Deus. Eu medito na palavra de dia, de noite, toda hora. Eu só estou aqui debaixo do chuveiro, pastor. Igual o dia que arrumar uma Bíblia de plástico, eu vou meditar também. Tomando banho e lendo a palavra. Só debaixo do chuveiro que não está. A palavra de Deus é Provérbio 6, versículo 1, fala assim: filho meu, se ficasse por fiador do seu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, ele daste-te com as palavras de tua boca, prendeste com a palavra da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. O que Deus está falando comigo aqui? O pastor Amantino, pastor Amaral, estou precisando que o senhor seja fiador, que eu vou comprar uma BMW. Aí, quanto que vai ser, pastor Amantino? Presta atenção, isso é sério, isso aí é ensinamento para nós. Pastor Amantino, aí a BMW, a prestação vai custar R$500, só que eu ganho 1.000. Aí eu vou falar assim: peraí, pastor, deixa eu fazer as contas aqui. Se eu ganho R$1.000, eu vou pagar, eu pago R$1.000, eu pago o aluguel, eu pago isso, eu pago aquilo. Não dá, pastor, não dá, só sobra para mim R$50, e a prestação é 500. Não, pastor Amaral, eu vou pagar. Não, pastor, mas a Bíblia está falando: se eu for fiador, eu tenho que ter a condição de pagar. Você está entendendo? Você está entendendo como você pode ser fiador? O pastor Mantino fala: não, pastor Amaral, eu vou pagar. Não, pastor, não, mas eu tenho que ter a condição de pagar, porque se eu não pagar, eu vou pagar. Aí ele chega numa prestação de R$50. Aí está fechado, pastor, você é seu fiador. Aí, R$50. Só que, quanto você deixou que bem? A prestação vence dia 10 aí. Dia 5 eu já ligo para o pastor Mantino. Pastor Mantino, sabe que dia é hoje? Dia 5. Olha que bênção, dia 5. Então, a prestação vence daqui a 5 dias. Ô pastor Amaral, eu sei. Eu vou pagar, eu sei, pastor, só estou te lembrando. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando conosco? Aí chegar no dia, você liga de novo. Pastor Mantino, hoje é dia 10, é o dia que vence a prestação. Eu sei,
pagar. Eu vou pagar. Vocês estão entendendo? A Bíblia está falando isso, para que devemos incomodar e importunar o irmão de ficar vilipiador, para que você depois, você não venha se arrepender. Amém, amado? Amado? Amém? Amém, querido? Vamos ser equilibrados. A Bíblia fala só, a sabedoria que vem do alto. Primeiramente, o que Deus fala que ela é pura. Primeiro ela fala que é pura. Aí depois o que Deus fala? A sabedoria que vem do alto. Temos que ser sábios. Temos que ter essa sabedoria. Não estou falando que você tem que ter um curso de faculdade, fazer matemática financeira, não. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois passiva, depois moderada. Nós temos que ser moderados. Vocês estão entendendo? Amém? Agora vamos lá no próximo defeito. Deus ainda mostra para a gente o nosso defeito, né, pastor? O próximo defeito está o homem que tiver pé quebrado. O que é o homem com pé quebrado? Aquele homem que não anda. Aquele homem que fica no mesmo lugar. O homem que fica o tempo inteiro no mesmo lugar. E Deus, amado, Deus quer que você caminhe. A palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, fala para você prosseguir para o alvo. Quem que é o alvo? Jesus Cristo. Como é que você vai pregar, oferecer o pão que caiu do céu, que é Jesus, o pão que veio do céu, se você não anda, se você fica parado? Entenda isso. E tem muito crente parado, tem muito crente que não anda, fica no mesmo lugar, não anda. Então está com o pé quebrado, espiritualmente falando. O próximo é mão quebrada. É o crente que não sabe manusear a palavra, o crente que não conhece as escrituras, o crente que até hoje ele não conseguiu se deleitar naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus ofereceu, ele não conseguiu ouvir, entender o Senhor através da palavra dele mesmo. Você está entendendo? É o crente que está com a mão quebrada. Com a mão quebrada, ele não pode pegar nas escrituras. E o povo está perecendo por falta de quê? Conhecimento. E outros que estão morrendo porque não conhecem as escrituras, não conhecem. Então nós temos que aprender a conhecer as escrituras sagradas em nome de Jesus. Amém, amados? Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco? Vamos tirar esse defeito para que possamos oferecer o pão que desceu do céu. Esse pão que vai dar vida eterna. Pastor Matinho, isso é muito forte, pastor Davi. Forte. Os irmãos que estão precisando desse pão, amado, e são muitos, está bem próximo de você, próximo de mim. Aleluia, Senhor. E aqui fala, continuando no versículo 20, assim, ou corcovado. O que é o corcovado? É aquele corcunda que só anda olhando para baixo, de baixa estima. Aquele homem que só anda o tempo todo, infelizmente, você não consegue ver um sorriso. Passa Natal novo, né? Você não consegue ver um sorriso. Você não consegue ver um homem assim, cabeça levantada com o brilho de Jesus. Você não consegue ver esplandecer a paz do Senhor no rosto dele. O homem só anda de cabeça para baixo, é o corcovado, só anda assim, só assim. Ele não consegue levantar a cabeça. E o Espírito Santo de Deus toca no coração desse irmão, dessa irmã. É coisa tão gostosa, você olhar e contemplar a alegria, contemplar um sorriso, contemplar fé através dos brilhos dos olhos. Isso é tão importante, isso aí aumenta a nossa fé. Quando você olha para um crente em Cristo Jesus, e ele com os olhos brilhando, ele fala assim: pastor, hoje eu estou com dificuldade, mas eu vou vencer. Eu estou passando por luto hoje, mas eu vou conseguir sair dessa. Pastor, a maior tempestade que já teve até hoje foi de 40 dias, então a minha já tem 30, mas eu vou sair dessa tempestade. E com cabeça em pé, cabeça erguida. Esse defeito é muito sério.
esse defeito, dá vontade de levantar a cabeça do irmão e falar assim, olha para o alto, lá que veio o nosso socorro, lá que veio o nosso socorro. Se você não conseguir olhar para o alto, amado, como é que você vai conseguir contemplar o poder do Senhor? Tão conformado, tão corcunda. Ainda no versículo 20, o anão, eu baixinho. Todos sabem o que é o anão, né? O anão é aquele que não cresce. E hoje, nos meus áudios, o primeiro item, né, espiritual, a primeira coisa que eu coloquei foi crescimento espiritual. Até nos meus áudios lá na casa da ceia, que o estava lá conosco, lá, esses dias atrás aí, primeiro item que eu coloquei, crescimento espiritual. A aula até falou comigo, não vamos fazer nossos áudios juntos, não, cada um faz o seu. Samuel, você faz o seu, Davi, você faz o seu, você faz o seu. Eu quero fazer aqui, ó, bonitinho do Senhor, é uma carta para Jesus. E amado, eu tenho feito isso há muitos anos, e vale a pena. E o mais gostoso é depois você ir sublinhando, esse aqui que eu já pensou, esse aqui também. E quando chega no final do ano, é tão bom, aí você vai ver aquele que te ama, aquele que cuida de você. Então, amado, não é aquele que não cresce. Todos nós devemos almejar um crescimento espiritual. Todos nós. Porque se você não tem crescimento espiritual, você vê Pedro, o apóstolo Pedro, pescador, aqueles homens tão simples, mas o que aquele homem fez, o que aquele homem representou, as cartas que escreveu, de sabedoria, e tudo isso, por quê? Porque ele teve o crescimento espiritual que Deus quer te dar, Deus quer me dar. Não seja não. Mas venha crescer. Irmão, é bom crescer. É tão bom, mano, quando você cresce, quando você passa a ter um pouco mais de entendimento da palavra de Deus, de conhecer as Escrituras, muitas outras coisas, né? Até mesmo no nosso conhecer o homem, conhecer, isso aí é muito importante, que às vezes nós não entendemos, né? A gente fala assim, ó, fulano é desse jeito, por que ele é assim? Mas se você se esforçar, você vai entender por que ele é assim. Aí você vai passar até mais e mais, amém? Então, anão é aquele que não cresce. Nós já estamos terminando já, em nome de Jesus. O que tiver belida no olho. Belida do olho é uma mancha. Amado, nós temos que tratar desse defeito nosso. Nós não podemos ter mancha na presença do Senhor. Não podemos ter mancha. E tem muitos que ainda estão carregando uma mancha. E a melhor forma de você tampar essa mancha é a marca de Cristo. Então, o que é mancha? Às vezes você fez alguma coisa que machucou o irmão, fica manchado no coração dele. E é tão bom quando você vai lá e pede perdão e tira essa mancha. Uns dias que a gente fala aí do nosso alegrado, tudo em próprios livros, né? É gostoso perdoar, liberar o perdão, e seu irmão vai ficar te amando mais, vai ficar amando mais. Então, o cristão, ele não pode ter esse defeito. Como é que ele vai ter mancha se ele quer oferecer o pão que desceu do céu? Amém? Tudo isso é o pão que desceu do céu. A próxima aqui, depois da mancha, Deus é fiel, sarna. Sarna é aquela enfermidade que fica forçando. Mas tem cristão, misericórdia. Ele não para um minuto, pastor. Aqui está um culto abençoado, o pastor Davi está ali cheio de unção, mandando fogo para a igreja, e ele está lá, não para um minuto. Tem que ter cutuco, irmão. E fica ali cutucando, olha o celular, fica se postando o tempo inteiro. Amado, além dele tirar atenção, além dele perder o que Deus está falando, ele está tirando a atenção do irmão. Aquele cutuco de cá, ou de cá, Deus está falando comigo, aí vai cutuco de lá, aí Deus está cutuco de trás, ou quer chamar atenção, ou não sai do celular. Esse dia o pastor Robson chamou a atenção do irmão que estava aqui manuseando o celular, mano. No culto. No culto é de Jesus. Culto é para cultuar. Como é que você vai cultuar olhando para a tela do celular? Não tem jeito. A única coisa que Deus fala que a gente não pode fazer. O que é? Servir a dois senhores. Servir a dois senhores. A única coisa que Deus fala,
Não pode servir a dois senhores. E como é que você vai servir a Deus olhando no celular? Isso é uma sarna espiritual. O crente tem que ser curado, o crente tem que ser liberto, em nome de Jesus, para que venhamos ser libertos, para que venhamos tirar esse defeito, para que venhamos oferecer o pão que caiu do céu. Amém, amado? Eu queria que você parasse sua amém assim por fé. Eu sei que esse defeito está aqui entre nós. Eu não posso julgar, não posso apontar, mas o Espírito Santo, ele está falando no coração. Tudo isso que nós falamos até agora, mano, vem do Senhor, vem do homem. Então entenda isso. Então, se Deus está falando, eu aprendi tantas coisas, aprendo até hoje. O pastor Robson está ali ministrando, fico atento. O pastor Davi está ministrando, fico atento. O pastor Eduardo Soares está ministrando, o pastor Alves, o pastor Patrício, eu fico atento a tudo. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Eu fiz seminário durante 4 anos, tinha feito um ano e meio, depois fiz outro seminário de 4 anos. A cada aula eu recebia algo novo. E é tão bom quando você aprende alguma coisa nova. Né? Isso aí, satisfação, conhecimento, né? Você conhecer coisa que vem do Senhor para a sua vida. Então vamos ficar atentos, porque Deus quer falar mais conosco, em nome de Jesus. E aqui Deus fala mais, aleluia, por covada não, que anda nos olhos, sabe, que pisca. Isso aí é uma doença, né? É uma doença que traz uma bolha, uma bolha vermelha sobre o corpo. Vamos colocar uma doença espiritual. E o que a doença causa? Morte. É isso? Doença, morte. Morte espiritual, morte física. A morte espiritual. Nós estamos levando para o espiritual. E tem muito cristão que está com essa enfermidade. Está doente, espiritualmente falando. Está morrendo. Amado, infelizmente, a morte espiritual é pior do que a morte física. Entenda isso. E vai morrendo aos poucos. A apostasia está chegando, que ninguém percebe. Aquele irmão que era cheio do Espírito Santo, fervoroso, e vai só afastando. Parece que a porta de saída vai só afastando. Ele passa vindo culto só de domingo, e depois começa a trocar o culto de Jesus, não de pastor Robson, entenda isso. Um jogo de futebol, um filme legal, um filme bom, né, que segundo ele é bom. Olha só, aí vai esfriando. E você percebe isso com uma facilidade. Às vezes, no nosso meio, no nosso grupo, aquele irmão que orava, pegou, aí já começa a orar, parece que vai dormindo. Mas então Jesus, você percebe, isso é uma doença espiritual. E essa doença é grave. E essa doença pode levar à morte, e à morte espiritual. Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos. Porque o diabo ele não vai apresentar nada para você, para assustar você. Entenda isso. O diabo vai achar, não, você sai correndo não. Pelo contrário, ele vai te atrair. O diabo vai se aproximando cada vez mais. E vai passar a mão no seu cabelo, vai te oferecer perfume, vai te oferecer comida boa. O diabo vai só te oferecendo. Aí você começa a morrer. Mas a apostasia bíblica, então nós não podemos, o cristão verdadeiro, aquele que anseia pelo Evangelho, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que quer oferecer esse pão que caiu do céu, que veio do céu, ele tem que estar curado dessa enfermidade. E a última enfermidade, quer dizer, a última falta, o último defeito, a última deformidade, é o pior de todos, vamos colocar assim, é o mais grave. Se chama, vocês estão lendo, ninguém está lendo mais, vocês podem ler, diga bem, mas eu vou ler para vocês. Glória a Deus. Se chama esse aqui, ó, que é o último, que nós vamos ler agora.
testículo quebrado. O que é isso, pastor Davi? É o que está estéril. Amado, e quando nós temos testículo quebrado, vou colocar óculos, eu vou estar chegando lá, eu tenho que ver o rosto de você para aumentar minha fé. Bom, já estou vendo. Mas o testículo quebrado é aquele que não dá fruto, aquele que não ganha alma, aquele que não produz. É o estéril. Acabou. E ele ali, aquele tem uma deformidade terrível. Ele está na casa do Senhor, mas não está apresentando nada para o Senhor. Deus abençoou, Deus tirou ele do lamaçal, Deus tirou ele das drogas, Deus tirou ele da prostituição, Deus tirou ele daquela vida terrível que ele estava vivendo. Deus abundou ele da graça, do conhecimento. Deus deu para ele bens materiais, porque Deus dá também. Deus se alegra com a prosperidade do santo. A Bíblia fala assim. E Deus preparou tudo para ele. Mas ele, o coração dele ainda está no mundo. E ele não entendeu, não atentou para as coisas de Deus. E hoje, depois de 5 anos, depois de 6 anos, depois de 7 anos, depois de 10 anos, ele continua estéril, não dá fruto. E se ele não dá fruto, ele não tem condição de oferecer o pão que desceu do céu. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você colocasse de pé. Hoje é o primeiro culto, volto a falar do ano de 2014. Primeiro culto, o irmão antes já vai ali, eu creio que você já está falando com ele o que ele vai fazer. Então é o primeiro culto do ano de 2014. Mas você está iniciando um ano, mais um ano da sua vida cristã. Mais um ano na presença do Senhor. Mais um ano na igreja evangélica secular. Mais um ano. Com tudo isso que nós lemos, tudo isso que o Espírito de Deus falou conosco, sobre essas enfermidades, sobre essas deformidades, eu creio porque Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é tão fiel, e eu creio que Ele falou aos nossos corações nessa noite. E alguma deformidade, eu creio que você foi curado. Eu creio. Ainda que você saia daqui, entrou aqui e saiu aqui. Eu não entendi nada que o pastor Eduardo Amaral falou. Para mim não serviu nada. Para mim, eu estou quase são. Estou botando estou quase são. Para mim não serviu nada. Mas o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece o íntimo do seu coração, Ele que sonda o seu coração, e Ele que esquadrinha o seu coração, Ele faz assim, sabe cada pedacinho do seu coração, esquadrinha tudo. O coração dele passa aquilo que nem você sabe, nem o médico sabe, nem seu pai sabe, nem sua mãe, nem sua esposa, mas Ele sabe. Ele sabe o que você precisa de ser curado, para que nesse ano aumente essa vontade de você ser cristão, aumente essa vontade de você ser evangélico, aumente essa vontade de você apregoar a palavra de Deus, aumente essa vontade de você sair na rua e anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade, anunciar essa luz que até hoje tem iluminado os seus caminhos. Falar assim para a pessoa assim: olha, por que você acha que você está vendo? Certamente a pessoa vai falar assim com você: olha, por que eu tenho os meus olhos? Não, porque você está vendo. Se quiser ver, se pagar tudo aqui agora, você não vai ver nada. Não, mas eu tenho meus olhos. Mesmo você tendo olhos, você não vai ver nada. Não, mas eu vou ver, não vai ver, que vai estar escuro. Mas agora o que eu quero te apresentar, o pão que desceu do céu é luz. Aí você vai passar a enxergar, você vai passar a ver, mesmo no escuro você vai ver.
perseguir, você vai falar assim: eu sou bem-aventurado, porque bem-aventurado os que são perseguidos. Então tudo que fica contra você, você vai entender e vai discernir, e você vai glorificar o nome do Senhor. Amado, mas esse Evangelho, essa sede que você está no seu coração, você vai oferecer o pão que desceu do céu. E quando você ouvir essa canção, eu queria que você, nesse momento, o Espírito Santo traz a sua memória. O que você não fez durante esse ano para pregar a palavra de Deus? Aí depois nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu aclamo pelo teu nome, Pai. Oh Deus, eu te exalto, Pai. Eu glorifico o teu nome nessa noite, Pai. Porque só no teu nome que tem poder. É no teu nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Oh Pai, meu irmão e minha irmã, Pai, que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, se ele ou ela tem alguma deformidade, Pai, tem algum defeito, Pai, e tem algo no mundo espiritual travando, Pai, tem algo bloqueando, Pai, tem algum obstáculo, Pai, tem alguma muralha, Pai. Oh Deus, na autoridade e do poder do nome de Jesus, eu profetizo agora que venha ser desfeito, Pai. O caminho vai estar, oh Deus, o caminho vai estar reto, Pai, para que meu irmão, minha irmã possa prosseguir, possa caminhar e apregoar as boas novas, apregoar, Deus, esse pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Que meu irmão, Pai, venha ser ousada, minha irmã venha ser ousada, mas que ela venha ter intrepidez e venha anunciar a tua palavra, Pai, porque muitos, Pai, estão carentes, Pai, muitos estão necessitados, o povo está morrendo, Pai, porque o povo não te conhece, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, usa meu irmão que está aqui, usa minha irmã que está aqui nessa noite, Pai, e que nesse ano, Pai, venha ser um ano diferente, Pai, que eles venham dar fruto, Pai, para chegar no findar desse ano e falar assim: olha, nem se for uma alma para Jesus, mas eu creio que essa alma é tão valiosa e valeu a pena. Valeu a pena pregar o teu evangelho, valeu a pena falar a verdade, valeu a pena ser reto, valeu a pena ser justo, valeu a pena fugir do pecado, valeu a pena fugir da tentação, valeu a pena. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém, igreja? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.